Olá galera, seja bem-vindo aqui para essa nossa aula sobre concurso do CNU para todas as carreiras do CNU. Fique aqui comigo até o final dessa aula para você aprender um pouquinho mais sobre governança pública. Vamos falar de decreto sobre governança pública, vou trazer sobre princípios, vou trazer vários pontos sobre diretrizes sobre governança pública. Então, fique aqui comigo, uma das aulas que mais caem no seu concurso quando estamos falando de governança pública. Tranquilo, galera? Fica aqui comigo, deixa um like aí, se inscreva no canal. Quando você faz isso, você ajuda demais o Soma Concurso, ajuda demais o professor aqui a entregar esse conteúdo para quem não tem oportunidade. Tranquilo, galera? Vem aqui comigo, olha só, vamos falar de governança pública e sistemas de controle. Olha aqui, sistemas de governança. Vamos falar especificamente desse decreto 9.203 de 2017. Cai no seu concurso do CNU. Então fica ligado aqui comigo. Se você não me segue no Instagram, @prof.andressocrates, @soma_concurso. Siga a gente lá. Galera, vamos ver. Olha aqui. Então, primeiro ponto que eu quero ressaltar nessa aula, e já vou deixar um asterisco aqui para vocês, porque cai na prova, é o conceito de governança pública. Se vamos falar de governança pública, tenho que falar desse conceito para vocês, e cai muito esse conceito na sua prova. Olha aqui, conjunto de mecanismos de liderança, estratégia, controle postos em prática, professor, para avaliar, monitorar a gestão. Galera, então quando a gente fala de governança pública, nós estamos falando de liderança, de estratégia e de controle para, olha aqui, gestão pública, para avaliar, para monitorar a gestão pública. Tranquilo, galera? Então, mecanismos de liderança, de estratégia, controle para avaliar, direcionar e monitorar gestão para a condução de uma política pública e prestação de serviços de interesse à sociedade. Pontos de palavra-chave para vocês são esses pontos aqui. A governança pública é um conjunto de vários mecanismos que vão auxiliar, vão monitorar a gestão. Quais são esses mecanismos? São mecanismos diversos de liderança, diversos de estratégia, diversos mecanismos de controle. Muitos deles nós vamos falar aqui nessa aula. E esses mecanismos de liderança, estratégia e controle são usados para avaliar, direcionar e monitorar a gestão de políticas públicas. Tranquilo? A prestação de serviços à sociedade. Olha como a prova te cobre exatamente esse conceito. Em âmbito nacional, o decreto afirma que o conjunto de mecanismos de liderança, olha só, mecanismos de estratégia e de controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, olha só, mecanismos para avaliar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e prestação de serviços de interesse à sociedade, chama-se o quê? Governança corporativa, cooperativa, pública ou social. Professor, está muito fácil. Chama-se governança pública. Esse conjunto de mecanismos para avaliar, direcionar e monitorar a gestão para uma boa condução da política pública e prestação de serviço à sociedade. Tranquilo, galera? Moleza esse conceito. Outro conceito que a gente não pode confundir, e o que a prova vai tentar fazer é, às vezes, trazer esse conceito aqui, falando que é gestão pública, é o conceito de valor público. O valor público são os produtos e resultados que são gerados da atividade de uma organização. Por exemplo, IBAMA, ela gera produtos, ela gera resultados, frutos das atividades dela. Por exemplo, diminuição do desmatamento, muito fácil de saber. Isso gera o quê? Um valor público. Tranquilo, galera?
Isso é resposta efetiva às necessidades e demandas de interesse público. Ou seja, por exemplo, no caso do IBAMA que eu dei agora, é de interesse público a diminuição do desmatamento, é uma necessidade, é uma demanda de interesse público e coletivo. Galera, isso é um valor, é um produto, é um resultado entregue por uma organização que é o IBAMA, fruto da atividade que ela executa. Isso é valor público, esse produto, esse resultado que um órgão entrega a partir da sua atividade. Tranquilo, galera? Olha aqui, alta administração também é um conceito trazido pelo decreto que você não pode vacilar. Dividir aí a alta administração, o decreto fala que tem 3 tipos de alta administração que podem ser considerados. Olha aqui, o ministro de Estado. O ministro de Estado pode ser considerado da alta administração, professor? Sim, o ministro de Estado pode ser considerado da alta administração. Quem mais, professor? Todos aqueles que são do nível 6 do grupo de DAS. DAS número 6. O que é isso, professor? Vou até puxar para mim. O DAS número 6 normalmente é o segundo escalão logo depois do ministro. Então, são secretários, secretário executivo, secretários de dentro do ministério. São os presidentes de autarquia, de fundação. Estes são os DAS número 6. São considerados alto escalão, professor? São considerados alta administração também, galera. Ministros, aqueles que têm DAS número 6, que normalmente são secretários, presidentes de autarquia, têm DAS normalmente número 6. Eles são considerados alta administração. Quem mais? Diretores de autarquias, por exemplo, o diretor de proteção ambiental, por exemplo, do IBAMA, adoro falar do IBAMA, esse professor. Diretores que são diretores dessas autarquias, eles são também considerados da alta administração. Tranquilo, galera. Os diretores executivos, por exemplo, das agências reguladoras, da ANA, da ANTAC, da ANAC, tranquilo, são considerados da alta administração. Não perca a prova, e se fosse eu, colocaria aqui alguém ou um cargo aqui que não fosse considerado da alta administração, eu te perguntaria se ele era ou não da alta administração. Tranquilo? Mais um conceito que traz o decreto é sobre o conceito de gestão de risco. Gestão de risco é um processo permanente, galera. Permanente, que tem que ser, que foi estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração. Professor, a gestão de risco vai ser estabelecido, vai ser dada direção e monitorado pela administração? Sim. Professor, mas essa gestão de risco normalmente não é conduzida por uma coordenação, um setor dentro do órgão? Sim. Mas quem é o responsável? É a alta administração. Tranquilo, galera? Então é um processo permanente que é monitorado, estabelecido, coordenado, tudo pela alta administração. Olha aqui, que vai avaliar, identificar e gerenciar qualquer coisa, qualquer evento que pode afetar a organização. Tranquilo, galera? É gerir os riscos, aquilo que pode ser risco e pode afetar a organização. Tem que ser identificado, avaliado e gerenciado pela alta administração de maneira permanente. Tranquilo, galera? Olha o tanto de pegadinha, galera. Todas essas palavras que eu ressalto aqui são palavras-chave que normalmente são as palavras que vão cair na sua prova. Eu poderia trocar o permanente por outra palavra. Eu poderia trocar a alta administração por outra palavra. Eu poderia trocar, afetar organização por outra expressão. Tranquilo, galera? Fique ligado nessas palavras-chave que eu ressalto durante a minha fala. Olha como a prova te cobra. O decreto 9.203 de 2017 dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Entre os conceitos apresentados,
o conjunto de mecanismos de liderança, olha só, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vista à condução de políticas públicas e prestação de serviço público à sociedade é denominado. Tá vendo, galera? Falei para vocês, é muito simples de ver como a prova vai cobrar de vocês, por isso que normalmente eu acerto as questões da sua prova. Por quê? Porque é simples. Ele vai sempre tentar trocar conceitos. Isso é o conceito de valor público? Não é o conceito de valor público. Valor público é o resultado da atividade de um órgão. Que mais? É governança pública, professor? Claro que é governança pública. Nós falamos que é governança pública. É alta administração? Não. É gestão de risco? Não. Opa! Professor aqui mandou marcando a C também. É gestão de risco? Não. Então a resposta é a letra B. Tranquilo, galera? Moleza. Tá vendo como a prova cobra de você? Agora, se eu fosse chutar alguma coisa dessa aula, ou algum slide dessa aula, que com certeza vai cair na sua prova, são os princípios da governança pública. Já vou trazer aqui para vocês que várias questões já vieram cobrando os princípios da governança pública e faz sentido, os princípios são a base da governança pública. Sem os princípios não se teria governança pública e é por isso que você tem que ficar bem ligado. Olha só. Quais são os princípios da governança pública? Capacidade de resposta, galera. Isso daqui que eu coloquei é só uma dica para você lembrar o que é capacidade de resposta, mas o decreto não define o que é capacidade de resposta. Tranquilo, galera? Mas é uma coisa meio óbvia. A capacidade de resposta é a capacidade que o governo tem para atender demandas da sociedade de maneira eficaz e eficiente. Isso daqui é minha definição. Tranquilo, galera? Beleza? Que mais? Integridade, galera. Integridade é outro princípio da governança pública que está relacionado aos valores éticos e morais, está relacionado à conduta do servidor público, da alta administração, de todos aqueles que lidam com governança pública. Tranquilo? Confiabilidade é cumprir funções de forma consistente e previsível. Ou seja, se eu tenho uma demanda, tenho que conseguir cumprir minhas funções de forma consistente e previsível. O que mais? Melhoria regulatória. Isso é aperfeiçoar o marco regulatório, as normas, as regulações, que elas não sejam atrasadas, que elas acompanhem a evolução da sociedade. Tranquilo, galera? Isso é melhoria regulatória. Prestação de contas e responsabilidade nem precisa de definição, é muito claro para você. Prestar conta de tudo que está sendo feito. Prestar conta não é só do uso do recurso público, mas das atividades que foram planejadas. Isso é prestar conta também. Transparência em todas as atividades que estão sendo realizadas. Esses são os princípios da governança pública. E a prova vai tentar misturar, vai botar um monte de outra coisa que não é ou não está dentro dos princípios que estão expressos no decreto. Esses são os princípios expressos no decreto 9.203 de 2017. Capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e responsabilidade, além da transparência. Tranquilo? Olha como a prova te cobra. De acordo com o decreto, marca alternativa em que todos os itens são princípios da governança pública. Tem que ler tudo, professor? Tem. Vamos lá. Realização de trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente. Tem isso. Isso é princípio que está no decreto? Errado, galera. Nem vou continuar. Está errado. Não tem esse primeiro aqui. Não é princípio.
e ele pede que todos sejam princípios de governança pública. Olha aqui. Capacidade de resposta. É, professor. Nós vimos que é. Integridade. É, professor. Nós vimos que é. Confiabilidade. Melhoria regulatória. Prestação de contas. Responsabilidade e transparência. Todos eles são princípios de governança pública e nós estudamos todos eles. Essa é a nossa alternativa. Olha aqui, ó. Integridade é, competência não é, responsabilidade é, motivação não é. Errada a letra C. Comprometimento, não tem comprometimento. Existência de unidade responsável pela implementação. Olha o tanto de coisa que ele coloca. Monitoramento contínuo, nada. Riscos associados ao tema de integridade. Integridade por si só é, mas os riscos associados não está lá. Errada a letra D também. Tranquilo, galera. Letra B a resposta. Passando para frente. Mais uma questãozinha só para mostrar que não cai. Despenca na sua prova. Despenca princípio na sua prova. O decreto que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, dispõe que são princípios expressos da governança pública. Quais são? Integridade é, professor. Nós vimos que integridade é um dos princípios da governança pública. Motivação é, professor. Motivação não está entre os princípios. Legalidade não está. Integridade não é. Nós vimos que não é. Regulamentação também não. Então a resposta é a letra A. Integridade é um dos princípios que está expresso no decreto sobre governança pública. Tranquilo, galera? Letra A, resposta. Deixa eu puxar aqui para mim rapidinho. Galera, vou entrar agora numa parte que é um pouquinho mais longa, um pouquinho mais chata, menos questões, mas também é importante para a sua prova. E vou mostrar no meio delas que tem um ponto que eu considero que com certeza vai cair na sua prova, porque aquele ponto que eu sempre digo é a palavra-chave, é aonde que o examinador gosta de cobrar. Tranquilo, galera? Fique comigo, vamos dar uma olhada em tudo agora sobre as diretrizes aqui sobre governança pública, mas antes disso, se inscreva no canal, deixe um comentário, acompanhe aqui os links, tem vários links aqui que falam um pouco do nosso curso do CNU, curso maravilhoso, venha comigo, vamos lá, galera! Vários cursos do CNU no Soma Concurso, está voando, galera! Soma Concurso tem aprovado os melhores, então estamos voando! Cada vez mais gente vendo que nossos professores são maravilhosos. Dê uma olhada nos outros professores. Nós temos uma metodologia própria de aula e todos são capacitados. Todos os professores que entram são capacitados e seguem nossa metodologia. Por isso que todas as aulas são boas. O que mais? Vamos lá. Diretrizes da governança pública. Direcionar ações para busca de resultado para a sociedade. Galera, primeira diretriz. Meu amigo, se você quer implementar os princípios de governança pública, se você quer ter governança pública, nós vimos que é governança pública. O que é, professor? Vamos voltar. Governança pública são todos os mecanismos que vai, olha aqui, avaliar, direcionar, monitorar uma gestão para que as políticas públicas sejam implementadas. Ou seja, qualquer mecanismo de liderança, estratégia e controle de postos que a gestão possa ser implementada para que políticas possam ser alcançadas, que os serviços possam ser prestados, isso chama governança pública. Galera, voltando lá. Qualquer ação para buscar os resultados da sociedade é uma diretriz. Olha só, ou seja, vamos ter ações e vamos buscar esses resultados planejados para que a governança possa ser alcançada. Tranquilo, galera? O que mais, professor? Simplificação administrativa, isso é muito importante, galera.
Simplificação administrativa é muito importante. Deixar mais simples, mais eficaz, mais eficiente, mais simples para o cidadão. Modernizar a gestão pública, integrar os serviços públicos, especialmente aqueles que estão em meio eletrônico, é diretriz. Galera, simplificação administrativa, modernização da gestão pública, integração dos serviços públicos com outros serviços públicos. Hoje a gente vê aí o governo eletrônico, ou seja, está acontecendo essa integração de serviços públicos, considerando hoje o governo eletrônico, o governo digital sendo implementado na gestão pública. Tranquilo, galera? Isso está relacionado à modernização também, ou seja, as diretrizes de governança pública estão sendo adotadas hoje, porque essa integração está acontecendo, a modernização está acontecendo e com isso conseguimos simplificação administrativa. O que mais? Galera, se nós temos políticas públicas e ações para serem implementadas para o bem da sociedade, eu tenho que monitorar o desempenho das políticas públicas. Eu tenho que avaliar se ela foi bem concedida. Se ela não foi bem avaliada, concebida, não concedida, professor. Se ela não foi bem concebida, eu preciso avaliar essa concepção. Eu preciso implementar a política pública, avaliar os resultados para que eu tenha um bom desempenho dessas ações, dessas políticas públicas. Ou seja, diretriz da governança pública. Você não consegue implementar uma política pública sem ter monitoramento do desempenho, avaliação da concepção, implementação e monitoramento dos resultados. Tranquilo, galera? O que mais, professor? Articular as instituições, galera. Muitos serviços precisam de governança entre as instituições, ou seja, que elas sejam articuladas, processos integrados. Por isso nós vemos o governo digital, o governo eletrônico hoje, com vários processos integrados. Muitas vezes ele precisa passar por 2 ou 3 órgãos para obter uma certidão. Isso é articular instituições. Isso é fazer com que esteja melhorando o desempenho, articulando, olha aqui, processos, instituições. Tranquilo, galera? O que mais, professor? Isso é muito importante. Se nós vimos o conceito de alta gestão, de alta administração, na verdade, e ela está aqui, olha só. Quem são, hein? Bote aí no chat, quem são? Alta administração são os ministros, os presidentes e diretores de órgão, galera. Os secretários de ministério que tem DS6. Nós queremos, e são eles que implementam governança pública. Nós queremos, olha aqui, elevados padrões de conduta para esses agentes públicos. Tranquilo, galera? Elevados padrões de conduta para que ele consiga, olha aqui, implementar suas funções nos órgãos e entidades. Tranquilo, galera? Isso significa ele não ser corrupto, professor? Óbvio. Tranquilo. Implementar controles internos na gestão de risco. Se eu sei que tem problema, eu preciso analisar, monitorar, acompanhar esse problema. E se eu não tiver controles internos, nunca vou conseguir fazer isso. Tranquilo? O que mais? São muitas, eu falei. Vou voltar fazendo uma revisão daqui a pouco para você não perder esses detalhes. Avaliar as propostas de criação, expansão e aperfeiçoamento de políticas públicas. Quando você está implementando uma política pública, você analisa, acompanha, monitora. E a partir desse monitoramento, do acompanhamento que nós vimos que precisa ser feito de políticas públicas, com certeza eu vou ter vários insights, várias ideias de melhoria, de criação, de expansão, de melhoria, de aperfeiçoamento dessa política pública
e concessão de incentivos fiscais. Tranquilo, galera? Olha aqui. Quando eu analiso as políticas públicas, e monitoro essas políticas públicas, eu monitoro normalmente a partir de dados, sistemas que controlam a implementação, controlam a gestão de risco, controlam o desempenho daquela política pública, e eu começo a coletar evidências. Quando eu coleto uma evidência de algo que não está bom, ou que algo que está bom, o meu processo decisório de decisão em relação àquela política pública passa a ser orientado em evidências que foram coletadas. Tranquilo, galera? Que mais? Conformidade legal, qualidade regulatória, desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade. Então, isso são diretrizes. Tem que manter um processo decisório baseado e orientado pelas evidências, um processo decisório orientado pela conformidade legal, um processo decisório orientado pela qualidade regulatória, um processo decisório, olha aqui, orientado pela desburocratização. Eu vou tomar a minha decisão porque eu quero desburocratizar, simplificar, facilitar a implementação da política pública. Tranquilo, galera? E eu quero manter o meu processo decisório orientado pelo apoio à participação da sociedade. Ou seja, eu tenho que considerar a participação e a opinião da sociedade no meu processo decisório. Tranquilo? Que isso, professor? Muito bonito isso aí. Muito bonito. Estou quase acabando. São diretrizes da governança pública. Editar, revisar atos normativos. Nós vimos lá atrás aqui, acabei de mostrar para vocês. Criar, expandir e aperfeiçoar a política pública e, se necessário, editar e revisar normas. Se eu vi que não está funcionando ou se eu vi que pode melhorar, eu posso editar e revisar atos normativos, normas, pautados, óbvio, por boas práticas regulatórias e legitimidade. Tranquilo, galera? Que mais, professor? Para que eu tenha uma boa implementação da governança pública, preciso saber quem faz o quê, definir formalmente as funções, quem é competente pelo quê, quem é responsável por determinada estrutura, qual é o arranjo institucional para a implementação da governança pública, para a implementação da gestão, para a entrega das políticas públicas e serviço à sociedade. Ou seja, galera, preciso definir formalmente essas funções. Beleza? E por último, comunicação aberta, voluntária e transparente de todas as atividades e resultados. Se eu alcanço um resultado, alcanço uma atividade, transparência, galera. Isso daqui é o famoso princípio da transparência, que se torna uma diretriz também de maneira a fortalecer o acesso público à informação. Tranquilo? Antes de passar para frente, quero fazer uma revisão, porque foi muito conteúdo, confesso. Vamos falar aqui, revisar aqui as diretrizes. Quero direcionar todas as minhas ações para alcançar os resultados esperados por aquela política pública. Quero simplificar, como é diretriz da governança pública, simplificar a administração pública. Modernizar, integrar os serviços públicos. Monitorar os desempenhos, concepção e resultado dessas políticas públicas. Olha aqui, articular instituições e coordenar processos. Ou seja, se eu preciso de 3 órgãos, eu preciso integrar esses órgãos, articular esses órgãos de forma que eu tenha desburocratização, que eu vou falar mais à frente. Olha aqui, padrões elevados de conduta da alta administração. Quero que os agentes da alta administração tenham padrões elevados de conduta. Controles internos para monitorar o gerenciamento de risco é muito importante. E se eu começo a monitorar, e se eu sei, se eu monitoro, se eu integro políticas públicas, eu passo a criar, expandir, aperfeiçoar
políticas públicas, tranquilo, a partir de propostas que são apresentadas. O processo decisório baseado em evidência, na conformidade legal, baseada na qualidade regulatória, baseada na desburocratização e na participação da sociedade é diretriz da governança pública. Editar, revisar atos normativos pautados-se, olha aqui, por boas práticas regulatórias e pela legitimidade é diretriz da governança pública. E definir funções e competências e responsabilidades dentro da governança pública também é importante. Olha aqui, comunicação, transparência de todos os resultados e atividades que estão sendo alcançados. Vou puxar aqui para mim. Vocês devem estar cansados, já estou 31 minutos aqui só falando. Mas galera, vocês viram que a primeira parte da aula teve bastante questão. Não terminei essa aula, o resto das aulas vão direto para a plataforma. Vocês podem acompanhar ali direto na plataforma. Espero vocês lá. Agradeço muito a participação dos senhores até aqui. Por favor, siga-nos aí. @Prof. André Sócrates, @Soma_concurso. Faça os nossos cursos do Soma Concurso. O Soma Concurso tem sido o primeiro colocado nos principais concursos do Brasil. Uma empresa tão jovem, entregando tão bom resultado, porque nós temos uma metodologia específica que faz você ser aprovado. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.